Olá, tripulação, daqui é o Comandante Dantas mais uma vez, e hoje na nossa aula nós vamos falar sobre entrada em órbita, tá, pessoal? Continuando a série de provas da ANAC IFR, também um assunto aqui bastante importante para a própria realização prática, nós vamos falar desse assunto que é a entrada em órbita. A órbita é uma espera em cima de um determinado fixo, de um determinado rádio, de algum auxílio básico, onde o piloto vai ficar realizando holdings, né? Vão ficar realizando propriamente essas esperas por conta de organização de fluxo de tráfego aéreo. Então, o controle vai organizar ali, sequenciando as aeronaves nessas órbitas, e o piloto tem que realizá-las e saber melhor do que isso ingressar nessas órbitas. Existe alguma parte de regulamento, onde nós vamos falar a parte regulamentar sobre quanto tempo se fica na órbita, quais altitudes, quais velocidades se devem manter nessa órbita, tá? Mas aqui hoje nós vamos focar no procedimento, na parte de navegação e como realizar a entrada. Afinal de contas, se vocês observarem aqui, nós temos um exemplo de uma órbita realizada em cima de um auxílio VOR, aqui em Palmas, né? Então, se vocês observarem, parece a princípio que é muito simples, que o piloto simplesmente vai chegar e vai ficar voando entre as proas 253 e 073 e pronto. Só que como fazer essa entrada? Observem que do jeito que eu fiz aqui ficou bem confortável, ficou bem simples. Olha, quando eu entrando aqui pelo 253, né, fazendo a curva aqui para o 073, só que pode acontecer algo um pouco diferente disso, porque o que o piloto estima? Assim que ele faz o bloqueio do auxílio básico do procedimento, então, por exemplo, se você vem com a sua aeronave voando daqui, você vai imediatamente curvar para 073, então você tem que fazer essa curva para a direita. De qualquer região que você vê aqui, ó, você vai fazer a curva para a direita e está tudo bem. Porém, se uma aeronave vier, por exemplo, da contramão e imediatamente curvar para 073, ela vai fazer duas coisas. Ou isto, e vai estar completamente fora de onde ela de fato tem que estar, ou então, se o piloto der uma viajada, ele vai curvar primeiro para 253 e depois para 073, e aí também vai continuar totalmente fora de onde ele deve estar. Então, saber como entrar nessa órbita é extremamente importante para que o piloto não se perca dentro do próprio procedimento, né? Você vai ter ali na parte regulamentar que saber marcar a posição de início de contagem de tempo, por quanto tempo você se afasta, depois por quanto tempo você se aproxima, e o piloto, para evitar essas curvas que dariam completamente errado quando eu não estou aproximando de frente com o próprio procedimento, vai ter que entender como executar esse procedimento. Vou resumir para vocês aqui. Existem três setores possíveis. Existe um lado por onde o piloto vem e ele vai para fora da órbita. Nesse caso, olha, eu fui para fora da órbita, do desenho da órbita. Nesse caso, nós vamos entrar pelo setor 1, chamado aproximação paralela, onde o piloto vai ter que fazer uma série de sequências antes de fato se acomodar dentro da órbita. Então, seria voar paralelo à perna de aproximação, por um tempo definido na parte da regra, depois curvar à esquerda, e aí interceptar a perna de aproximação, e aí ele vai estar confortável para ingressar na órbita. Uma segunda possibilidade de entrada em órbita é pelo setor 2, deslocada, é quando ele vai para dentro da órbita. Então aqui, ó, se ele vier dessa região, ó, ele vai bloquear e também vai parar lá dentro. Seria errado ele curvar para 073 de imediato, porque ele não teria o bloqueio do rádio nunca mais, ó, né? Ele bloqueou, vai embora para cá, curvou 73, nunca mais ele vai passar nesse ponto que é o través do rádio, que é um ponto importante para a parte de regulamentos, né? Então, o que ele vai ter que fazer? Tomar um ângulo de 30 graus com a perna de aproximação aqui, ó, voar por tempo pertinente, curvar agora à direita e então ingressar no curso de aproximação. Vale lembrar que nós estamos falando de órbitas do tipo padrão, que são
pela direita. As órbitas padrões são pela direita. Podem existir órbitas pela esquerda, mas dá-se preferência para órbitas padrões que são pela direita. Então, né, aqui eu estou falando, ele vai ter que voar, curvar à direita, ali na paralela, curva à esquerda. Se a órbita for pelo lado contrário, o negócio todo inverte, mas não vamos fritar com isso agora não. Tá? Então, ó, o que vai acontecer aqui é que o piloto vai se ingressar por esse lado da deslocado, o setor 2, chamado deslocado, ele vai ter que voar com um ângulo de 30 graus por tempo pertinente para então ingressar aqui. Se for paralela, voar paralela para a perna de aproximação, curvar à esquerda para interceptar aqui. E se ele vier de qualquer dessas regiões, ele já entra ali. Então tá vendo como de uma forma ou de outra você vai buscar a perna de aproximação para fazer uma entrada confortável? Porque olha, se eu pensar isso aqui, ó, né, se eu vier daqui, olha, é confortável para o piloto fazer isso, ó. Fica uma curvinha ali de pequena inclinação, sai onde eu queria, aqui dentro da órbita, ok. Se eu vier daqui, também, ó, bloqueei, fiz curvinha para a esquerda, bloqueei aqui, saí no mesmo lugar. Se eu vier reto, então, melhor ainda, ó, bloqueei, fácil. Agora, se eu vier das contras mãos aqui, ó, nem sei se esse é o plural correto, mas aqui, ó, se eu vier daqui, curvei para 253, deu ruim. Curvei para 073, deu muito ruim. Estou na contramão da órbita aqui, ó. Ou então pior, naquilo que eu falei. Se eventualmente o piloto simplesmente bloquear e curvar para 073, aí piorou tudo. Aí ele vai voar aqui, depois ele vai fazer para cá, totalmente fora. Ou daqui o mesmo, né, pessoal? Então vamos observar aqui agora, vindo aqui de baixo e curvando para 73. Vai sair aqui, quando ele fizer a curva, vai cair lá fora também. Então, observa. Não posso fazer a entrada de qualquer jeito porque você vai se perder. Qual é a forma de fazer isso, então? Vamos estudar o procedimento de entrada PADED. Existem formas práticas de se entender como se entra nisso aqui, mas existe uma técnica teórica que é que eu vou ensinar para você aplicar na sua prova teórica da ANAC. Geralmente vai ter essa perguntinha lá na prova de navegação da ANAC, pode ter também na prova de regulamentos. Então, uma coisa super importante. Na prática, você não tem esse tempo para fazer essa análise que eu vou te ensinar. Tem alguns macetes na prática que ajudam lá. Aqui eu vou ensinar o macete da teoria. Então, vamos lá. Primeiro, vou usar a mesma referência, a nossa órbita que está ali de lado. Tá? Deixa ela ali. E aí, o que a gente vai fazer? Desenhar ela em um padrão sempre alinhado com o seu campo de visão. Então, a primeira coisa, toda a órbita está balizada em um fixo, um auxílio rádio, enfim, um auxílio básico, a gente chama isso, né? Então, desenhe o seu auxílio básico aqui. A primeira coisa seria desenhar o seu auxílio básico. Vou representar ele por um triângulo, né? Logo em cima da órbita, eu vou fazer a curva, né? Então, observem, ó. Olha lá, ó. Aqui está o auxílio básico, passou por ele, você já faz uma curva. Tá? Então, ó, passou por ele, faz a curva. Então, imediatamente após ele, eu faço o desenho da curva. Isso é importante para não dar angulação errada no desenho que a gente vai fazer. Tá? Depois, observem que eu tenho uma trajetória que aproxima do rádio. Aqui, ó, o rumo 253, quando eu estou voando para o rumo 253, eu estou aproximando do rádio. Depois vou fazer uma curva para o lado direito e vou me afastar pelo rumo 073. Vou, então, identificar. Esse aqui é o 253 e aqui o 073. Né? Então vamos colocar esses números aqui. Vamos começar agora o macete. Primeiro passo, esticar. Você vai prolongar a perna de aproximação. Então o que eu vou fazer? Qual que é a perna de aproximação? É essa aqui, que no nosso desenho sempre vai ser representada independente da direção. Tá? Você vai desenhar o desenho assim. O que vai mudar é a numeração aqui. Nesse nosso exemplo é 253 a perna de aproximação, então vou plotar ela aqui. Tá? E vou prolongar essa perna de aproximação fazendo uma linha reta, comprida aqui por cima. Ó. Ou você pode simplesmente pegar aqui, ó, essa reta e alongar ela aqui. Tá? E se quiser alongar para trás também, para ficar bem fácil a visualização, você criou um eixo de ângulos 253, 073. Concorda? E aí nós vamos agora, segundo procedimento importante. A órbita é padrão? Curva à direita? Sim. Então nós vamos fazer uma barra para o eixo da direita. Olha aqui, eu vou apontar uma barra de baixo para cima para a direita.
Tá? E aí eu vou, observem, criar setores. Já criei, desenhei assim os meus setores de entrada. Tá? Quais são esses setores de entrada? Quando eu fizer isso, é lógico que o nosso desenho humano pode não ser extremamente real, mas a regra é que esse desenho nosso crie um ângulo aqui menor e um ângulo maior. E dois ângulos menor e maior do lado de cá também. Ó. Tá vendo? Esse ângulo menor será de 70 graus, isso é da regra. E o ângulo maior de 110. Da mesma forma, daqui você tem um de 70 e um de 110. Tá? Observem que eu vou criar os setores. Vamos primeiro dar numerações para esses ângulos. Se são 70 graus esse ângulo, 253, se eu vier na bússola para trás menos 70, eu vou obter 183. E eu posso também 253 mais 110, ou então, se você preferir, 183 mais 180 ou menos 180, aqui eu vou achar então 003. E aí você numerou todas as direções do seu procedimento em órbita, né? Você numerou tudo aqui, fez a sua divisão de setores e tudo que está nesse desenho está plotado aqui agora. Tá? Você criou aqui o procedimento PADEDI, porque quando você vier aqui e fizer essa primeira divisão, eu vou ensinar para vocês o seguinte, o menor setorzinho, que é esse aqui, é sempre a deslocada. Então, esse aqui é o setor deslocada. O setor intermediário é o paralelo. E o setor grandão aqui, que se junta esse mais esse, é o setor direto, que é por onde eu poderia fazer uma entrada direta, que é aquela mais bonita, onde eu só venho, ó, olha como eu estou plotando aqui tudo que eu falei para vocês agora há pouco na parte da órbita ali atrás. Ó. Então você vem, ó, tá fácil, bloqueou, faz a curva, afasta, entendeu? Qualquer área daqui é confortável fazer isso, tá vendo? Ó, ó que beleza, ó como o mouse vai bonitinho pela órbita, tá vendo? Agora, dos outros lados não. Se eu vier daqui, ó, e tentar fazer essa curva para a direita, já deu ruim, tá vendo? Ó? Então não pode, então tem que fazer o procedimento, deslocado no caso, tá? Ou se eu vier daqui também, ó, não dá para eu fazer essa curva aqui que eu vou sair totalmente fora, tá? Então, lembrem-se, o menor setor, ou seja, quando você passar a barra para a direita, você está criando o setor deslocado. Esse aqui é o setor 1, paralelo, e todos esses aqui são o setor 3, direto. Tá? Então, numerou, deu as numerações, vamos, então, 1, pá, 2, dé, e 3, tudo isso aqui, di. Então, toda essa área aqui é o setor 3 deslocada, essa área o setor 2, 3 direta, essa área o setor 2 deslocada, e essa área toda aqui, o setor 1 paralelo. Tá? Então, nós vamos aqui realizar um exercício. Vamos supor que lá no começo do exercício ele tivesse te dado essa órbita e falado assim, uma aeronave aproxima-se voando com proa 015, 15 graus. Então, qual tipo de órbita ela fará? E aí o que você precisa entender é, olha, a aeronave está voando para 15 graus. Tem alguns casos onde ele fala, eu estou no QDR 15, aí inverte tudo. Tá? Aproximando pelo QDR15. Observa a situação, aí depende de uma interpretação boa sua de navegação aqui para entender o que está acontecendo. A aeronave está com proa 15, ou seja, ela está indo no sentido 15 graus. Eu estou apontado meu nariz para 15 graus. Cadê o 15 graus? Vai estar entre 3 e 73. Concorda? Então a minha aeronave ela está apontada para cá. Mas para não ficar confuso, que a gente é humano e pode errar nessas angulações na hora de desenhar claramente, você vai ficar na dúvida se ela está vindo do paralelo ou do deslocado, talvez. Né? Então o que eu costumo fazer para evitar erros? Quando ele falar que ela está indo para uma proa, eu inverto para pensar, ela está vindo de onde então? E aí eu vou pensar, 15, eu estou indo para 15, então eu estou vindo de 15 mais 180, ou seja, eu estou vindo de 195. Cadê o 195? Está entre 183 e 253, está nessa angulação aqui. 195 é maior que 183, menor que 253. Portanto, a aeronave está vindo daqui, ela está chegando dessa região e ela vai fazer uma entrada do tipo deslocada. Olha lá, vai ter que bloquear, fazer um ângulo de 30 graus aqui
para então conseguir interceptar o curso de aproximação e entrar confortavelmente na órbita. Entendido? Ela está indo para 15. Por quê? Obviamente o nariz dela então está aqui apontado lá para 15 graus, mas o que interessa é de onde eu venho, não para onde eu vou, para determinar qual setor eu vou entrar aqui, que no caso é o setor 2, deslocada, resolvemos um problema. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, uma dica rápida desse procedimento PADADI que é super útil para a prova da ANAC. Daqui o comandante Dantas, na escuta.